Você começou a responder menos, sentir menos, demonstrar menos, e as pessoas começaram a dizer que você ficou frio. Mas por dentro, não parece frieza, parece cansaço. A psicologia explica que o cérebro cria distância emocional quando o sentir começa a machucar vezes demais. Então você reduz a expectativa, evita se envolver rápido, controla o que demonstra, não porque deixou de sentir, mas porque sentir profundamente começou a ter um custo emocional alto demais. E o mais estranho é que quase ninguém percebe isso. As pessoas enxergam silêncio. Onde antes existia intensidade, você demora mais para confiar, responde mais seco, evita criar expectativa e sente necessidade de manter certa distância emocional, mesmo quando gosta de alguém. O cérebro tende a evitar situações que já foram associadas com dor emocional. Então, você começa a se proteger antes mesmo de acontecer alguma coisa, e isso aparece em detalhes pequenos. Você pensa 2 vezes antes de se abrir, controla o que fala e raramente mostra tudo o que sente. Enquanto os outros enxergam frieza, por dentro existe cautela, como se alguma parte sua estivesse tentando impedir que a mesma dor acontecesse de novo. E aos poucos, isso vira automático. Você talvez ache que mudou, que ficou mais distante, mais difícil de acessar, menos emocional. Mas talvez não seja exatamente isso. A psicologia explica que muitas pessoas não deixam de sentir. Elas só aprendem a diminuir envolvimento para evitar desgaste. O cérebro tende a reduzir intensidade emocional quando associa proximidade com frustração repetida. Então, você começa a controlar, não porque não se importa, mas porque se importar demais já machucou antes. E é aqui que a confusão começa. Por fora, parece frieza, mas por dentro ainda existe intensidade. Só que agora ela fica escondida atrás de cuidado emocional constante. O cérebro aprende emocionalmente por repetição, se envolver, criar expectativa, confiar. Quando essas experiências terminam em frustração muitas vezes, o sistema nervoso começa a associar proximidade com risco. Então ele cria proteção. Você pensa mais antes de se apegar, se fecha mais rápido e evita demonstrar vulnerabilidade, não porque deixou de sentir, mas porque seu corpo tenta impedir que você passe pelo mesmo desgaste outra vez. A psicologia explica que isso acontece de forma automática. Você não decide conscientemente ficar distante. Seu cérebro apenas começa a entender que sentir intensamente demais pode ser perigoso. E aos poucos, demonstrar emoção começa a aparecer exposição. Isso geralmente não acontece de uma vez. Começa aos poucos. Uma decepção, uma entrega que não voltou, uma relação onde você sentiu mais do que recebeu. E o cérebro vai registrando tudo. O sistema nervoso reage tentando evitar repetição de dor emocional. Então, você começa a diminuir. Menos expectativa, menos intensidade, menos abertura. E depois de muito tempo, isso deixa de parecer proteção. Começa a parecer personalidade, como se você fosse naturalmente distante. Mas talvez exista uma diferença importante aqui, entre ser frio e estar emocionalmente cansado de se machucar. Porque quando alguém sente demais por muito tempo sem segurança emocional, o corpo aprende a se defender antes mesmo de criar vínculo. E é aqui que o peso aparece. Porque se proteger emocionalmente também cansa, você evita sofrer. Mas também começa a sentir menos conexão. O cérebro continua filtrando emoção o tempo inteiro, tentando prever risco, controlando o envolvimento. E isso cria um desgaste silencioso. Você até consegue manter relações, mas raramente se sente totalmente presente dentro delas. Existe sempre uma parte sua observando, calculando, tentando não se entregar demais. E aos poucos, surge uma sensação difícil de explicar. Solidão emocional, mesmo cercado de pessoas. Porque quando o sistema nervoso passa tempo demais em defesa, intimidade começa a parecer insegura. E o mais estranho é que esse afastamento também faz você se sentir seguro. Não criar expectativa evita frustração. Não demonstrar muito evita vulnerabilidade. Não se apegar rápido evita dor. O sistema nervoso reage mantendo certa distância emocional, porque isso parece proteção, mesmo quando isola. Então você continua controlando intensidade, segurando reação, diminuindo o que sente antes mesmo de perceber. Não porque quer parecer frio, mas porque seu corpo aprendeu que baixar a guarda emocionalmente pode custar caro. E isso cria um conflito silencioso. Você quer conexão, mas também quer evitar tudo o que vem junto com ela. Como se proximidade e risco tivessem virado a mesma coisa dentro da sua mente.
Percebe como você se fecha antes mesmo de ter certeza? Antes de confiar, você já imagina o desgaste. Antes de criar expectativa, já pensa em como aquilo pode terminar. O cérebro tende a antecipar dor emocional quando passou tempo demais tentando se proteger dela. Então, sua mente cria distância antes do vínculo acontecer. E isso parece racional, mas muitas vezes é automático. Você reduz intensidade sem perceber. Responde menos, demonstra menos e tenta manter controle emocional o tempo inteiro, como se sentir demais fosse perigoso. E talvez seja por isso que as pessoas acham que você mudou, porque elas enxergam a proteção, mas não enxergam o quanto você cansou de se machucar. E talvez o mais difícil de perceber é que você começou a acreditar que essa versão distante é quem você realmente é. Mais frio, mais fechado, mais difícil de acessar. Mas o cérebro tende a transformar mecanismos de proteção em identidade. Então você para de questionar o padrão e começa a questionar quem se tornou. Só que existe uma diferença importante aqui, entre não sentir mais e ter aprendido a esconder o que sente para sobreviver emocionalmente. Porque talvez você nunca tenha deixado de ser intenso. Talvez só tenha aprendido que demonstrar intensidade demais sempre termina em desgaste. E quando isso acontece, até carinho começa a vir acompanhado de cautela. Então a pergunta muda. Você realmente ficou frio? Ou só cansou de sentir dor toda vez que se envolvia de verdade? E se você observar com mais atenção, talvez perceba que ainda sente muito. Só não demonstra como antes. O sistema nervoso reage tentando manter você protegido o tempo inteiro. Então, sua mente controla expectativa, filtra a emoção e reduz envolvimento antes mesmo de criar conexão profunda, mesmo quando existe vontade de se aproximar. E talvez seja por isso que tanta coisa parece confusa aí dentro, porque uma parte sua quer vínculo, mas outra parte lembra do que já machucou antes. E aí a pergunta muda completamente. Você realmente deixou de sentir? Ou só aprendeu a sobreviver emocionalmente sem mostrar isso para ninguém? Porque talvez o problema nunca tenha sido frieza. Talvez tenha sido o quanto você precisou endurecer para continuar funcionando sem se quebrar de novo. No próximo vídeo, a gente entra exatamente nisso.